Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, mais um Pode Vinde, hoje especial, hein? Hoje, dia 2 de maio de 2025, agora 17 horas e 15 minutos, começando mais um Pode Vinde, hoje especialmente com a nossa pastora Eliane, né? Eliana, Eliana Passos Pessoa pessoa. Duarte, né? Pessoa Duarte. Nós vamos conversar com ela, é uma das emblemáticas da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, do período dos anos 80 e 90, aquela década do avivamento, né? A década da bênção Verdade. de Deus. Recebemos muito da parte do Senhor ali. Foi esposa do pastor querido, pastor Ademir Dias Duarte, saudoso pastor Ademir. Pastor Eliana, prazer. E já há muito tempo que eu queria entrevistá-la. Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, para mim é uma felicidade. Para nós Tô, também. eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. Pode Maravilha. vir, né? Pode Isso é vir. o Pode Vinde, é o podcast da nossa igreja. O Pode Vinde, ele tem uma característica, até uma explicação para o pessoal, de Uhum. trabalhar com a biografia das pessoas, né? O objetivo é Bom, trabalhar, né? De trabalhar a história das pessoas. Eu gosto muito de ouvir. E aí eu já vou muito começar, bom. porque eu sei que a tua história é longa, né? Tem bastante Uh, coisa, bastante conteúdo. Inclusive ontem Ismael me fez, rapaz, entrevista a Eliana tem coisas boas para complementar. Qual foi a data do seu nascimento, pastora? Meu nascimento foi dia 21 de maio de 1952. 52. A senhora nasceu em Nova Iguaçu mesmo? A senhora é Não, oriunda pastor, de eu, onde? eu sou de Recife, Pernambuco. De Pernambuco. Uhum. Nasceu em Pernambuco mesmo. Foi criada Nasci em lá? Pernambuco, sim. Não, Ah, eu vim para cá com a idade de 6 para 7 anos. olha um Os outro, um meus detalhe que eu não sabia, hein? Como é que é Vim bem interessante. pequena. Passei toda a minha vida aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, Belfort A sua Roxo. família já era cristã lá em Pernambuco? Sim, meus pais, que eram cristãos, os meus pais foram dos primeiros a ouvir o Evangelho, Meu porque Deus. a minha Uhum. avó chama-se Ana Sutero, ela foi quem recebeu os missionários Olha na que casa lindo, dela né? quando veio o Evangelho, né, da Assembleia de Deus aqui para o Brasil. Então, os missionários passaram, né, na vinda, passaram lá em Natal primeiro, minha avó é de Natal. E ela tem, tem essa história bonita também. Que bacana, hein? Legal, então viu todo aquele pessoal, Joel Carlson, aquela turma de Recife, né? E a minha avó, ela contava, né, relatava, eu era muito pequena, não me recordo muita coisa, mas ela falava sobre os missionários que ela hospedou lá em Natal, na casa dela, e os meus pais ainda eram bem jovenzinhos. É, e como é Meu que era o pai nome do morava teu pai? perto, meu pai Milton Alves Pessoa, que é sobrinho da minha avó. Olha que interessante, estava dentro da família mesmo, né? Então, a minha mãe e os meus pais eram primos, Primos, né? primos É, legal. legítimos. De primeiro grau, né? No caso, né? É, primeiro grau. Que legal, não teve problema nenhum, graças a Deus. Não, São não quantos teve, irmãos? não. Quantos irmãos que tiveram? Nós somos ao todo 6 irmãos. São Pode citar 5 o nome deles? irmãs. Posso. Tenho meu irmão, somente um homem, né? Que é o que nasceu somente como diz o bendito fruto. Ah, sim. São quatro. Só, só ele de homem, que Ah, é, o nome sim. dele é Ademir Alves Pessoa, que ele já dorme no Senhor, meu irmão. Tem a outra, uma irmã, que chama-se Neide, mora agora em Portugal, que é a minha irmã mais velha. Tem a Mazinha, conhecida por Mazinha, né? Dali de Aham. Nova Iguaçu, Deus Nova Iguaçu.
E também a Marlene, que é a doutora, A doutora. lembra da doutora? Minha esposa A até Mar- se consulta com ela. Consulta com ela. Ela. Minha esposa, Tayane, vai todo mundo lá. Eu Isso, conheci que ela. bom, que bom. Então, a Marlene. E tem a Ilza, que é a mais nova. Antes da Ilza, veio eu, né? Eu sou a, Ah, sim. eu sou a terceira. Então, Desde- o teu pai se transfere para o Rio de Janeiro. Vem a trabalho ou Sim, vem a ministério? meu pai veio para o Rio de Janeiro e nós ficamos lá em Recife com a nossa mãe. Eu era bem pequena, tinha de 5 para 6 anos, por aí. Então, meu pai veio para o Rio de Janeiro e trabalhou aqui com o Sotero Cunha. Sim, Lembra o o Sotero deputado, Cunha? deputado federal. Deputado, Ele era o Sotero teu Cunha. primo, né? O Sotero Cunha é meu É tio, teu tio. meu Ah, tio, irmão sim. da minha mãe. E ele também, ele Ih, tinha esse homem aí foi lojas, né? importantíssimo, né? Ele era Poderosíssimo. comerciante, É, tinha lojas, muitas lojas, lojas paraibanas. E meu pai veio para trabalhar aqui nos deixou lá e ficamos aproximadamente um ano com a nossa mãe e ele mantendo contato até que pôde trazer vocês. nos trazer, né, todos. Então, nessa época, eu estava já fazendo para 7 anos, beirando 7 anos de idade. Viemos Ah, morar em Caxias, primeiro foi para Caxias. primeiro para Caxias. Aí Meu pai, o teu desenvolvimento educacional foi nessa região, então. nessa É. época em Caxias. Uhum. Lembra das escolas, das professoras? Ai, É, não lembro. muita coisa, né, cara? Vou ficar devendo essa parte. Não, tudo bem. Aí, como a senhora, depois, a juventude e tal, como é que, vamos já partir já para o conhecimento do Ademir, né? Como é que a senhora Sim, encontra o Ademir? Vem parar em Belford Roxo, no caso. vim parar em Nova Iguaçu, porque eu vim trabalhar na loja do meu tio, em Nova Iguaçu, de Sotero Cunha, Sim. e eu trabalhava lá. Nessa época, eu já estava com 16 anos. Sim, 16 anos. Nessa época, 16 anos, se você me permite, pastor, antes sim. da história da Ademir, nessa época, com 16 anos, eu fui escolhida pela pastora Zélia Macalão e o pastor também, o esposo, né, pastor Paulo Leiva Macalão, Uhum. porque eu era todos nós éramos já estávamos na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, e ali eu fui escolhida assim entre algumas jovens para uma campanha da Rainha da Bondade. Chegou a ouvir sobre essa campanha? Não, não. Legal, legal. Então, tinha a campanha da Rainha da Bondade. Eu Isso tinha na meus época era o 16, pastor Nabal? Era o pastor Narrabal? Não. pastor Narbal, Era, né? pastor Narbal. Então, nessa época, eu tinha 16 anos e fui nomeada a participar de uma campanha junto ao Estado do Rio, uma campanha que era do Estado do Rio para promover benefício para os carentes, crianças carentes. Gente, legal. Por isso dava-se o nome de Rainha da Bondade. Que E bacana. nós, o município tinha, o Rio de Janeiro tinha várias candidatas de municípios. E eu era candidata dos evangélicos. Por quê? O governador, nessa época, Jeremias de Matos Fontes, e a dona Nilda Fontes, sua esposa, eles eram evangélicos. Uhum. Era evangélico. Então, como tinha essa campanha do Estado do Rio para os Rapaz, o negócio municípios, era grande mesmo, né? Era um concurso aí veio a ideia, estadual, como né? é É. isso, ela era muito amiga da irmã Zélia Macalão, a dona Nilda, né? Esposa do governador. Era muito amiga. Então, a irmã Zélia veio, trouxe-lhe a ideia de fazer também uma representante das igrejas evangélicas. Hum, E, que legal. pela misericórdia de Deus,
fui apresentada aqui pelo pastor Narbal e fui aceita. Nós trabalhamos nessa campanha, nós arrecadava fundos, né, para Que construir um coisa, né, orfanato pastora? A para senhora criança sempre ficar. envolvida com essa parte social, né? É, Desde novinha, né? é mesmo, é mesmo, é Legal, é mesmo, é coisa de mesmo, Deus é mesmo, mesmo, né? Daniel. Então, pastor, aí nós comecei a ingressar nessa campanha junto com a irmã Zélia Macalão e pela misericórdia de Deus, que eu creio que já era plano de Deus, porque tudo na nossa vida são planos de Deus, né? Que vai acontecendo e as peças vão se encaixando. Eu fui eleita em primeiro lugar, Que lindo, que bacana. não porque eu era bonita, não por beleza, mas porque angariamos a maior Sim, quantidade, que benção, né? né? Em Que espécie, né? A maior legal. quantidade de. Então, tiramos o primeiro lugar. E com isso aí, nós conhecemos bastante o estado do Rio e tal. E nessa época, quando eu já estava nos meus 17 anos, foi quando eu conheci o pastor Ademir, que era bem jovem, né? Então a senhora E congregava em Nova Iguaçu, eu congregava em Nova Iguaçu e o Ademir em Belford em Belfor Roxo, Roxo. Assembleia de Deus de O Belford Roxo. pessoal, eu não sei se vocês viram as entrevistas, o pessoal sempre faz alusão a essa dobradinha que tinha mesmo entre Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Uma igreja ajudava a outra, né? Tava sempre Sim, né, caminhando sim, juntos porque nos era eventos. a Assembleia de Deus maiores, né? E mais próximo. Então É, tinha aquele intercâmbio, né? Tem aquela intercâmbio. Belford Roxo, Que legal. Nova Iguaçu, Belford Roxo. A senhora Então conhece ele aonde? Em Nova Iguaçu ou em Belfor Roxo? Qual igreja qual evento que vocês se eu conheceram? conheci, aliás, ele que me conheceu através da campanha da Rainha da Bondade. Ah, sim. Ali tu ficou com vulto, né? Me É, conheceu. E daí eu conheci a Demi também, foi quando nós conhecemos mais próximo, foi quando ele foi fazer uma campanha em Nova Iguaçu. A Demi gostava muito, né, de fazer campanhas de evangelismo, né, campanha de libertação, cura ele trabalhava divina, mais com isso também, é verdade. pregava, pregava muito, né, desde jovem. Conheci ele assim. Então ele foi para Nova Iguaçu fazer uma campanha ali na quadra do Colégio Leopoldo. Sim. Tinha uma campanha ali que tinha convidado um pastor Sóstene Mariano, foi convidado para pregar, e um dos dias a Demi também foi convidado. E eu estava lá porque eu era porta-bandeira. Ah, sim. O trabalho, o evento era da CBD de Nova Iguaçu. E eu estava ali na frente como porta-bandeira. Que E legal. dali começou, né? Demi ficou de olho, É, a paquera, aquela coisa toda, né? começou a paquera, e eu já estava já beirando meus 18 anos, quando ele propôs casamento, Casaram né? novinhos, né, vocês, né? Casei com 18 anos, Bonito. A Demi tinha 24 anos. É, casaram bem novo. Né? Que bacana, né? Ter esse É esse muita conhecimento, história. né? Não, esse conhecimento do encontro Muito. de vocês. E aí Foi casaram novo e já foram. A senhora então pegou a carta para Belfor Roxo. para Belford Roxo. Aí ele não quis sair de Belfor Roxo, quis Nessa continuar. época, a Demi também, ele já estava, ele era presidente de mocidade. Tinha a UMADER, sabe da UMADER, Sim, né? sim, sim. Lembra bem da UMADER. E ele já estava envolvido já nos trabalhos da UMADER. Então, ele viajava muito pelo estado do Rio, viajava muito. E ele pouco parava em Belford Roxo. Davi Cavalcante Viajava, fez menção disso aí, que vocês viajavam muito, Petrópolis, viajava, tudo quanto é muito. Ele lugar, né? viajava o estado do Rio todo e tal. Então, logo que nós casamos, eu casei, tinha 18 anos, e logo em seguida já fiquei grávida e já veio o Aí Marcos. veio o Marcos. É,
com um ano de casado, o Marcos já havia nascido. Que benção, né? Foi tudo muito rápido. Aí depois do Marcos, Paula, né? E depois o Depois do Paulo. Marcos veio o Paulo, Ah, depois dele é o Paulo, né? Paulinho, e depois veio a A Ana Paula Paula. é a mais nova. A Ana Paula é a Eu sempre caçula, penso já que é antes. tinha 2 homens, né? Aí agora temos que ter uma menina. E Deus abençoou que realmente veio a menina, abençoada. Então, naquela transição ali já da igreja, né? Depois ele ficou como vice, né? Do Quintino, um tempo ali Sim. Aí Aí o que estacionou, aí aconteceu? parou um pouco ali. Aí foi quando ele estacionou, ele trabalhava na Light, né? Era Sim, sim. funcionário da Light. Ele estacionou, durante a semana ele tinha que ficar no seu trabalho, e passou a ficar mais assíduo em Belford Roxo. Dali ele foi consagrado foi logo a presbítero, Sim. consagrado a presbítero, e logo depois o pastor Quintino. Lembra o pastor Quintino, né? Eu não peguei, Lembra? eu estava até fazendo Conheceu menção com o não, Ismael, eu né? não conheci. Eu vi teve uma ceia em Hum. 80 e pouco, que ele entraram com ele carregando ele. Acho que foi a última ceia que ele participou. Levaram Sim, ele no colo. Ismael não lembrava disso. Foi num domingo de manhã. ele estava bem, Estava bem bem, debilitado. bem enfermo, Ele bem já estava vulnerável jubilado mesmo, né? já nessa época já era jubilado e Ademir era o pastor Nessa presidente. época que Ademir ele era presbítero, ele ainda não estava jubilado. Aí foi quando ele propôs Ademir ser consagrado pastor, Sim. e depois ele pediu a jubilação. E antes disso, Ademir ficou como pastor vice-presidente. Primeiro, Ademir passou como secretário da igreja, ficou 2 anos como secretário, depois passou a vice-presidente. Quando ele passou a vice-presidente, o pastor Quintino estava muito, muito ruim, muito, muito malzinho, na idade também, e ele deixou a igreja toda com Ademir. Foi quando ele pediu a Hum, jubilação e Ademir tornou-se o pastor presidente da é. igreja. Isso foi em 81, acho, né? 81 para 82. A senhora Foi, lembra? justamente, porque Ademir, pastor Toniel, Sim. Ademir, ele teve pouco tempo como pastor presidente, né? É, Durou pouco tempo, né? Passagem dele como pastor, apesar dele trabalhar muito para o Senhor desde a sua idade bem jovem, quando ele chegou a ser pastor presidente do campo de Belford Roxo, aí já surgiu toda aquela situação, né? foram 6 anos mais ou menos, né, Seis pastora? anos, justamente, seis Uma anos ele foi gestão, né? pastor. Uma gestão mesmo, que é de 6 em 6, né? Que é lá a eleição. Eu não me Me recordo se era de parece, 6 em 6 ou se era 4. Eu sei que acho que era de 6 em 6 anos, sim. ele ficou 6 anos como pastor presidente. Nesses 6 anos, Ademir Mas fez só que esses muito, 6 anos parece que foi 60 anos. ele fez Foi muita coisa, né? muita mudança na estrutura da igreja, assim, no tamanho, ele ampliou a igreja. Ampliou. Ele aumentou a igreja 20 metros, Foi 20 verdade. metros mais, que a igreja era quase a metade do que ela é hoje, Isso, verdade. né? Lembra que ele fez aquela Lembro. obra atrás, fez A aquela visão dele obra era gigantesca do pastor de Demir, né? crescimento, justamente. E ele, Agora, e ele também espiritualmente foi uma explosão, né, pastora? foi uma Foi uma explosão, explosão. porque a Era igreja culto encheu melhor do que nunca. muito, muitas pessoas aceitando Jesus, os cultos Era era maravilhoso. realmente aquela presença de Deus era notável, muita salvação de almas, e a igreja foi enchendo e já não dava mais, e foi a encher a galeria, né? Verdade. É. Tinha os congressos de mocidade, os congressos dele, Culto de ele doutrina, eu lembro, era lotado. As galerias ficavam as lotadas. galerias, É. justamente, Parecia ficava festa, congresso. lotada, Parecia congresso, né? parecia congresso.
E era muito. Então veio a ideia, Era veio a maravilhoso, meu vontade, né, Deus. de ampliar a igreja. Foi quando ele ampliou. Nesse período em que ele estava ampliando a igreja, ele também fez implantou um seminário, que até Ismael falou do Isso, do seminário, CPO, do curso preparatório de CPO, obreiros. preparatório de obreiros. E também tinha o Eu lembro disso. seminário de teologia, Monte Oreb, Sim, sim, que foi. tem até É hoje. verdade. Que até hoje é dirigido pelo pastor Davi. Davi Cavalcante. É. Então, ele implantou esse seminário e também ele foi. E muitos outros trabalhos. O trabalho cresceu bastante, muitas pessoas que estavam distantes voltaram, e a igreja, ele ampliou a igreja, foi 20 metros mais. Nós passamos um tempo, você lembra do Vitorino? Vitorino Silva? Lembro. Vitorino veio Vitorino, congregar conosco, né? Vitorino Ele era de Silva, Mesquita, né? Da Assembleia de Deus de ele era de Mesquita. Mesquita. Aí veio congregar Eu com a acho que ele gente. ainda está em Mesquita. Eu Ah, acho que ele deve ainda estar sim, que ele é bem ainda está, ele tradicional, né? tem residência lá em Mesquita. É, Então, ele ficou um tempo conosco lá, ajudou muito a Ademir, ajudou muito, pastor Quintinho, pastor o Vitorino Leilson Silva. fez menção que o Vitorino era amigão do pastor e pintou aquelas colunas de ouro, aquele trabalho artístico foi Sim, Vitorino, né, que fez. aquele teto, né? O O teto com teto. aquelas nuvens, aquelas Pois flores, é, tudo aquilo na época da tudo Ademir, foi né? ideia do pastor Vitorino Silva. Aquele lustre, botou uns lustres Nossa, lindos, ficou muito né? bonito, né? Então a igreja ficou muito bonita, Era lindo demais ficou daquele muito tempo. bonita. E tá bonita até hoje, né? A senhora dirigiu uma consagração, né? Eram, Sim, aí viraram 3 consagrações, que eu ia em todas essas consagrações. Eu fiquei de tal nós forma, dirigíamos era tão o Circo de Oração, círculo de oração, era a segunda, né? às, às quarta-feira. Quarta-feira. Era a senhora e Quarta-feira. Joseíta, né? Era eu, Joseíta, a irmã Hilda, irmã Marlene, irmã Ah, irmã Francisca, Marlene. Marlene é baixinha. isso, É, irmã moreninha. Hilda também, Ah, irmã Francisca. E tínhamos uma equipe muito boa, né? As irmãs muito, eu sinto muito uma saudade equipe dessa muito época, sabe? boa. Aí tinha outras orações, então tinha a Seni, né? Seni no Aí sábado. A Ceni dirigia a consagração de sábado, que era da Sábado, meu mocidade. Deus, era tremendo aquilo ali. Também. Tremendo. Com o pastor, depois o Ele, João Silva, que faleceu junto com o nosso pastor João pastor, Silva, ele dirigia o trabalho de de libertação, libertação. quarta-feira à tarde. Mas no sábado ele ajudava, por E no último, a sábado Seni ele também. ajudava também a irmã Aquele Ceni. homem era o raio-x, né? Ele olhava pra gente e já entregava. Pastor João. Era a benção, né? E na É, segunda-feira era Joseíta com outra, né? Tinha uma outra tem a Joseíta com a irmã Marlene. com a irmã A irmã Marlene, né? Marlene ajudou muito a Joseíta também na segunda-feira, trabalho do Denver, Eu lembro, consagração do pastora, que Denver. eu fiquei viciado nos cultos. Eu era adolescente, só estudava, então eu fiquei viciado. Ismael morava ali ao lado. Uhum. Ismael brigava comigo. Ismael, rapaz, vai pra casa, tu só fica aqui em Belfor Roxo. Vai estudar, cara, não sei o que, tu só fica na igreja. Porque os cultos, era um culto melhor do que o outro. As consagrações eram todas boas. Aí Todas boas. terça-feira à noite é imperdível com o pastor Ademir pregando doutrina. Pregar. Meu Deus. Imperdível. Aí quinta-feira os cultos dos departamentos, que também era um melhor do que o outro. Era muito bom, né? Meu Deus. Era bem movimentada a igreja, né? Muito, muito Muito movimentada, movimentado, né? né? Muito mesmo. E tinha o Jetro. Ih, Jesus, é verdade. O Esse aí Jetro é o era que maravilhoso. dirigia a A vigília. vigília. A vigília. Essa era Aquela imperdível vigília, também. meu Deus, a gente não via nem a hora É passar. verdade, é verdade. Era muito poder de Poxa, Deus. era Muito. muito, né? É uma turma muito boa. Foi realmente muito trabalho ali que vocês Muito fizeram, eu lembro. trabalho. Verdade, A pastor. senhora trabalhou ali também na assistência social, né? Sempre ajudou nessa parte social, né? É, Ajudando o o pastor, né?
Pastor Daniel, eu procurava ajudar, né, em todos os departamentos, estava sempre ajudando, mas o que eu era mesmo direto, assim, como dirigente, era no círculo de oração, da quarta-feira Era de o manhã. círculo de oração. É, Hum. sábado era a Seni, no outro dia tinha a irmã Joseíta, A Vera né, também, né? a Cooperava Vera, contigo, a Vera. a Verinha, né, a Verinha, e muita gente boa. Meu Deus. Como é que era o pastor Ademir, hein? Aproveitando que a gente está falando para um público aí, o pessoal está ansioso para ouvir a senhora. E como é que era a convivência com o pastor Ademir? O pessoal é fã até hoje é inesquecível, né? Ademir era uma Olha, pessoa difícil de se lidar, ou era mais não, fácil? Como é que ele não. era? Ademir é uma pessoa marcante, né? Ele era aquela pessoa que aonde ele chegava, ele marcava. Era Marcava, mesmo. marcava, ele marcava pelo jeito dele ser, espontâneo, É, brincalhão e também sério, isso. né? Era um misto, né? Eles É, na hora do sério era eram, sério, né? É, na hora do sério era sério, na hora de brincar ele gostava de brincar, né? E sempre um marido bom, amoroso, um pastor. Ele era meu pastor, meu era. esposo e amigo, um pai excelente. Não, nada Sem a palavras, né? declarar o contrário, sem palavras. Ele era fantástico mesmo. Eu lembro que nós, adolescentes, ficávamos ali naquele pátio, descíamos aquela Hum, escadaria e tal, e ficávamos naquele pátio batendo papo depois do culto. Aí o Ademir vinha de vez em quando brincava com a gente. Só que ele vinha sim, contando uma piada, e a gente se quebrava todo mundo de rir. Era mas ele muito era assim. engraçado, muito bacana. Ele dava, a cada ambiente assim, ele se Ele apresentava, né, de uma dominava, né? maneira, É, dominava, né? é verdade. Ele chegou a ser Cantava muito, né? Cantava cantava, lindo, os lindo, hinos lindo. das harpas, né? É. Os hinos do Vitorino Silva também ele cantava Vitorino lá de vez em quando. Silva. E quando ele chegava no local, como nós estávamos falando, assim, ele se destacava, mas não é porque ele queria fazer isso, não, mas Não, as já era o jeito dele pessoas, mesmo, é. é o É o jeito dele, carisma, né, que ele tinha, o o carisma. carisma, sim, isso aí, isso mesmo, pastor. Ele O carisma. Ele conquistou. chegou a ser também secretário da convenção da SEAD. Chegou a Uhum. ser secretário. Ele foi muitos anos também, É, antes ele de caminhou com ser essa turma toda aí, o Toniel e o o Osiel, Toniel o Ziel, Otônio não de saía da Paula. nossa casa. É, Toniel Ziel estava sempre junto. Toniel, Oziel, pastor Hermes, que hoje pastoreia a igreja lá em São Paulo. Samuel, Samuel. pastor O Hermes que Samuel. foi para Taubaté, né? Taubaté, Taubaté. Hermes foi para Taubaté. Eu lembro que o pastor tinha festividade, que o pastor Ademir, esse pastor trazia banda, trazia jovens para fazer Sim, participar conosco aqui sim, dos era cultos, o Belford Roxo. pastor que ele É uma fazia essa mega, parte, ele uma ajudava mega muito igreja. assim com músicos, com banda, o pastor Pedrosa, de Nova Iguaçu. Pedrosa, Lembra? lembro. Paulo Pedrosa, É, o ele, maestro, né? maestro, um maestro abençoado, viu? Mas É, diz que também já dorme no o Senhor. Ademir chamou ele para ajudar ali em Belford Roxo, né, na época, para montar Sim, para montar o também coral, né? a banda, o coral de jovem, né? De Tinha jovem. o Antônio, né? Antônio da O tia Antônio eu vou fazer com Sueli. ele daqui a pouco a entrevista também. Ai, que Vou. ver, quero assistir, eu É, quero ver. são pessoas emblemáticas, né? Não tem como. Não. Aí Entendeu? Muita saudade que a gente sente dessa época, né? foi Muita uma época muito saudade, marcante, né? muito Tivemos marcante. juntos lá na festividade dos 100 anos, foi emocionante, né? Rever muita gente ali. Muita gente já dorme É, no Senhor também, mas tem muita gente viva ainda, né?
pastora? Tem. Eu tive também, eu estive lá na festividade dos É, a 100 senhora anos, esteve lá conosco, cantou lá com a gente no pastor, agora é o pastor Nelson, né? Nelson. É, Também, um homem de eu, Deus, graças a Deus a tá igreja tá bem. continuando a obra, É. E dando prosseguimento. a senhora teve que passar por esse processo, né? Do falecimento do pastor, né? De reconstrução, Sim, né? De reconstruir, né? A senhora teve é, um tempo nos Estados Unidos, né? Nesse período de tempo aí de. tive sim, foi em 1999. Uhum. Tive nos Estados Unidos, os filhos já estavam, já rapaz, Todos o já Marcos, o Paulo, a casaram. Ana Paula, já estavam criados, né, crescidos. E eu fui passar um tempo nos Estados Unidos por um período que foi necessário, né? Sim, sim. Foi É necessário importante, que né? foi muito importante para mim também, foi também tudo são experiências, né? Que a gente vai Sim. adquirindo, né? E graças a Deus o pastor do Senhor nunca nos deixou. É, isso é bom. Quando veio a notícia do falecimento do meu esposo, do Ademir, né? Ele, o Senhor usou o pastor Hermes para mim e falou assim: os teus filhos nunca deixarei. Glória a Deus. Eles são rosas que não têm espinho. Aleluia. Glória a Deus. E é verdade. E eles nunca te farão chorar. Essa foi a palavra de Deus que eu guardei, tomei nota. E vive, E né? realmente, pastor, os meus filhos É verdade. não me faz chorar. Eu sou O testemunho e Paulo, sou grato pela vida deles, né? você é testemunho, você nos ajudou muito, É, pastor. eu, Foi você que consagrou o Paulo, o pastor, ali foi uma ordem de consagrou, Deus. É, consagrou o Marcos a pastor, né? O Marcos está aí com você, tá né? comigo, meu vice-presidente aqui. É meu Oh, vice-presidente. glória. O É uma Paulinho, bênção. Pastor Marcos é respeitadíssimo aqui na nossa igreja. Trabalha muito, amém. né? Trabalha Ele muito, trabalha né? muito, o O trabalho trabalho dele dele, exige muito dele. Mas é, mesmo assim ele me ajuda demais, demais. Eu só tenho a agradecer. amém, graças a Somos até Deus. parentes agora, né? Meu São filho casou parentes, com você a sua tem, neta, é, com a Tayane. O Lucas. Tayane, nossa Se neta, né, que apaixonaram você, aqui, casaram, bem casados. e são São exemplo, abençoados, são exemplo. em ver. Também, como Deus cuida da nossa Breve, geração, breve né, a gente pastor? vai ter um culto aqui de ordenação deles aí. Eu vou fazer a ordenação deles, tá? Que Breve, breve, bênção, breve. eu quero A estar senhora vai presente, estar. igual o Vitorino, eu quero estar A presente nessa Tayane entrega. é uma Ademir, né? Eu falo, ela prega igualzinho o avô, tipo assim, do Ademir, né? Pregando, Tayane, né? explicando, né? A maneira de explicar a palavra. Uhum. Todos eles são maravilhosos, né? Marcos prega muito, demais, historiador. O Paulo é sensacional. É. Pena que o Paulo foi para os Estados Unidos, né? Mas pena sim, pena O em parte, Paulo, tá bem, ele né? O Paulo tá bem. Mas tá, o pena Paulo no meu caso. ele é pastor lá nos Estados Estados Unidos, lá em Unidos. Boston. É, eu tô acompanhando, tenho visto ele aqui. É, igreja El Shaddai. É o Shaddai, é. Tá El uma Shaddai. benção, tá? Paulo é. Foi meu vice-presidente também, né, durante o período de tempo. Paulinha que trouxe Amém. eles, né? Porque quem veio primeiro veio a Paula. Paulinha. É, a Paula. E a Paula, quando fez, a gente ia fazer um ano, ou eles chegaram. Aí Paula trouxe eles. Quando eu avistei eles chegando na igreja, que a gente estava numa sobreloja, Uhum. o Espírito Santo falou comigo, ordena eles. Deus me deu uma ordem, não falou assim, ó, Amém. talvez faça. Deus falou, ordena eles. E olha, olha que benção. Ordenei Que e bênção. estão dando frutos para a honra e glória Amém, do nome do pastor. Senhor Jesus. Amém. Glória a Benção, né? Deus. São bênçãos, Sou são muito bênçãos. grata, viu? Parabéns Sou muito grata. pela tua criação. A senhora soube criar, né? No temor do Senhor, passando Sim. por todas Amém. essas situações difíceis.
que a gente não tem Uhum, nem palavra para expressar, porque foi um baque tremendo para todos nós, mas para a senhora mais uhum. ainda, né? Tivemos na tua casa com os adolescentes, logo assim que o Ademir morreu, faleceu, nós tivemos aí uma oração. Jesus nos visitou de uma forma tremenda, não sei se a senhora lembra disso. Lembro, A sua casa ainda tinha estava mais de, terminando ainda, a tua casa estava já na fase sim, do acabamento. aquela casa Era ali, linda a casa, né? Com 3 aquela andares, né? casa ali também foi por revelação de Deus. Uhum. O Senhor falava para Ademir, porque nós morávamos ali no centro de Belford Roxo, Isso, é, no centro de lembra Belfort aquela Roxo. rua do meio? Nós morávamos ali. E tinha a casa que ele estava construindo ali, arrumando a Isso. casa que é a atual, né? Lá na Prata. Na casa de vocês lá no centro, a gente não saía de lá, os adolescentes. Ah, era bom demais. Todo mundo da igreja ia para lá, rapaz, todo mundo queria ficar perto do pastor. Era Era bom tremendo, né? demais. Eu lembro do Muito bom. Polinha nadando ainda naquela piscina, Polinha novinho, É, nadando pequenininho. pequenininho, nadando de costa e tal, ali na piscina tinha. Era uma casarão ali, era uma casa bonita, né? A É, gente via agora não tem mais, né? o pastor lendo, estudando. Ele tinha parece tinha um quarto de frente para a rua de vocês, Sim, aí aparecia ele tipo, estudando ali, a gente olha, rapaz, o pastor tá a lendo ali, porta tá de preparando. vidro, Muito bacana aquela casa, né? muito Será que ela existe bacana. ainda, Eliana, aquela casa? Não, não Não? existe não. Ela foi comprada É, por uma firma. Agora é uma firma que eu não me lembro qual é. Se é bem próximo aqui onde tem aquele shopping, né? Aquela rua do meio ali. voltando um Já pouquinho tudo é à comércio. questão da Agora é tudo é Light, ele comércio. era concursado da Light, e aí assim que ele assumiu o pastorado, ele já saiu da Light? A igreja Então, concordou em que ele pastor, saísse? Ademir, ele era funcionário da Light há Uhum. 25 anos. 25 anos. E ele trabalhava no escritório, ele era escriturário, trabalhava no escritório, e ele tinha um cargo de chefia na Light. Quando ele tornou-se pastor, presidente, a igreja pediu que ele saísse do emprego para ficar tempo integral, porque a igreja Hum, estava crescendo muita muito coisa. É. muitas congregações, Ademir não tinha tempo, então ele trabalhava de segunda a sexta-feira e é uma vida muito corrida. E quando reuniu o ministério da igreja, se reuniram e pediram para que eles ficassem tempo integral. Ele conversou comigo, nós chegamos num acordo e achamos por bem. Ele ficou como integral para servir melhor a A obra do igreja. Senhor. A obra do Senhor. Aconteceu, pastor, que quando ele foi em janeiro ele saiu da Light para ficar tempo integral da igreja, janeiro de 1987. Quando foi. Não, não, deixa eu falar, não é certo, não foi isso, não, foi essa data, não, desculpa. Foi em junho de 1986. Ele saiu da Light, fez um acordo, pediu as contas e foi viver como um tempo integral Uhum. só para a igreja. Quando foi, ele já era pastor presidente. Quando foi em setembro de 87, quer dizer, um ano e meses, né? Depois, foi quando aconteceu o acidente. Então, quando ele saiu da Light, quando ele aconteceu o acidente, ele tinha um ano e meses que tinha saído Estava do seu à disposição trabalho, da do igreja. serviço. Estava só para a igreja. Que foi o acidente que veio acontecer, do Senhor levou, né? Ele e mais três, né? Três, Foi né? Jeto, o Afrânio e o irmão João. Nesse acidente estava o Marcos. É, Hoje eu vi Marquinhos. você conversando com
Você veio Ismael. conversando com o Ismael, e você ficou, você não sabia se era Marcos ou se era Paulo, né? Não, a confusão ali foi questão do João, que o Ismael ia, e o João, pai do Marinaldo, ia, e quem foi no lugar de quem? Aí foi o Aí o Marcos Marcos, era o e o Marcos. Jesus Afrânio que foi. Marcos e Jesus Efrânio. Jesus E preservou a vida do Marcos, né? preservou a vida do Marcos. Eu estava em casa, que eu sempre acompanhava a Demi nas viagens, mas dessa vez eu não fui. Tudo plano de Entendi. Deus, né? Fiquei com os filhos em casa. E quando aconteceu o acidente, que chegou a notícia para mim, chegou a notícia só que tinha acontecido um acidente. Aí na mesma hora, eu estava sentada assim na mesa, conversando com uma irmã que estava na minha casa, uma irmã da igreja, e eu falei, irmã, vamos orar. Eu dobrei o joelho na minha mesa mesmo e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim, ora pelo teu filho. Todos estão bem, mas o teu filho está correndo perigo. Então eu comecei a agradecer a Deus, porque os demais estavam bem e que somente o meu filho estava precisando de oração. Na hora eu não entendi. Bem é que Você vê estava só, já com ele, né? já estava com o Senhor já tinha recolhido. Estavam bem, não é De verdade? fato, né? É verdade. Estavam bem. Só quem não estava bem era Marco, que estava correndo risco, né, de vida. E Deus preservou a vida do Marco. O Marco teve um acidente, foi muito feio o que aconteceu com ele. Não sei se já sabe, não precisa relatar, né, os Sim, detalhes, sim. mas ele sobreviveu, né, graças a Deus, porque Deus tem um plano na Deus vida do é Marcos, muito, muito né, forte, né? muito forte. Então foi isso. Como Deus, agora o que eu quero dizer, que coisa maravilhosa, como é que Deus, ele E cuida de tudo, né? cuida dos mínimos detalhes. Ele cuida de nós. Como é que ele falou para mim? Os outros estão bem, ora pelo teu filho, É verdade. Ele entendeu? avisa, né? Olha, o pastor, nosso Deus é tremendo. Nosso bem-aventurado aquele que ouve, né? O Senhor. É verdade, pastora. E que tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para entender os acontecimentos. Para Agora, tudo há um porquê. o pastor, ele fez aqueles trabalhos sociais que a senhora deu um prosseguimento praticamente, né? Que era a ideia dele de fazer o abrigo para as viúvas, né? Sim, Que tinha aquelas nossas caravanas para Adrianópolis. sim. Você lembra a construção lá de Adrianópolis, né? Aquele prédio foi construído na gestão do Ademir, foi uma das construções, né? Que ali era um terreno, né? Era um terreno muito sedentário, um terreno e foi todo aplanado e começou aquela construção e os diáconos da igreja ficaram responsáveis de fazer aquela construção. Sim. Lembra? Lembro. Muitos trabalhadores, o João Augusto, vários deles, não me recordo bem agora o nome de todos, O Josué, né? Josué, irmão Josué José, né? trabalhava demais, né? Ele trabalhava muito, e eles começaram aquela obra ali, aquela construção, Aí tinha e aqueles eventos que levava toda a igreja e faziam as barraquinhas lá para vender coisas, para todo ano, arrecadar dia a arrecadação para a construção, né? isso, iam Eu lembro de. disso. Era 2 vezes no ano. Era 2 vezes no Ia ano aquele evento, né? 2 vezes no ano. Fazia caravana, botava as barracas, que os Isso. departamentos faziam as coisas, vendia, e a gente ia angariando fundos para fazer a obra. E era muito boa, era muita coisa, era muito amor envolvido ali, né? Era uma coisa E maravilhosa. o tempo. E foi construído aquele prédio, foi Uhum. construído o prédio, e depois, com
o prédio ficou parado. Com É, o é, com a falecimento do mudança. Demir, É. com a mudança de tudo, ele ficou lá parado. Passou-se 20 anos, agora vamos chegar lá. Passou-se 20 anos, Como é que Deus faz, né? me veio a vontade de ir lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi tudo muito danificado. As paredes, tudo. Tinha muito mofo, muita coisa nas paredes, tudo muito danificado, abandonado, não tinha nada, não tinha ninguém ali. Aquele prédio jogado mesmo ali. E me deu uma tristeza muito grande no coração. Eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, a Demi queria fazer daqui um abrigo, Para as né? viúvas, Um né? serviço social para servir as viúvas, as pessoas. Aí eu cheguei em casa, olha só que detalhe. Cheguei em casa, eu fui e liguei para o Ismael, pastor Hum. Ismael Pinheiro, seu irmão. Estão sempre Liguei para juntos, ele, né? sempre É, junto, eu chamo ele de Maninho. Então, eu liguei para o Ismael, lá em Ismael está em Boston, e ele me atendeu rapidinho. E eu falei, Ismael, você lembra daquele prédio lá em Adrianópolis? Mas eu queria fazer um abrigo ali. Você tem coragem de fazer um abrigo ali comigo? Me ajudar? Olha, o Ismael, na mesma hora, sem pensar, ele falou: Claro, tenho muita coragem. E começou a lembrar de tudo que foi é. planejado para acontecer lá naquele local. E nós, conversa vai, conversa vem. Olha, eu juro que eu não acreditei no que Ismael me falou. Que ele falou assim: Eu estou indo para aí, E veio eu mesmo. vou Ismael aí, eu vou é assim. Tem essa decidir. característica. É. Ele é assim, decidir. Eu estou indo para aí, vou para o Brasil e nós vamos botar para funcionar. E ele veio mesmo. Aí o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar naquele abrigo, nessa época já tinha o Carlos, né, que já estava bem Sim. próximo, né? E começou os três, o Carlos, eu e o Ismael. Ismael, arrumando aquilo tudo. Começamos a É, eu arrumar, lembro lá. e Pastor nós Carlos começamos, pintando aquilo. pastor Carlos, É. começamos em janeiro e inauguramos em junho, dia 12 de junho do mesmo ano, foi foi 2000 e 2012, acho que 2012. É. 2012, nós começamos, fizemos a inauguração. E ali começamos a trabalhar. Aí fizemos um abrigo Lar Bom Pastor. É, o Lar Bom Pastor. Lar Bom Que Pastor. está em atividade até hoje, né, Eliana? É esse Tá mesmo assim, nome? só no mesmo nome, Só só não não está no está no mesmo mesmo local. local. É. Esse Lar Bom Pastor agora está em Adrianópolis, saiu de Adrianópolis, na minha época mesmo, nós mudamos, porque já não estava Ah, sim, eu dando fui mais. lá, a senhora me recebeu lá com as meninas do Cuidador de Idosos. Do cuidador É, tem as aquela fotos, tem foto. tudo registrado. Pessoal lá de Miguel Pereira que fizeram Aham, aquelas fotos, ficou sim. lindas. Eles Então, ainda nós, estão lá naquele mesmo local? Esse no abrigo? mesmo local, agora é Hum, Jardim Cachoeira, né? aham. Mas não está Agora mais é, na sua administração. A senhora passou não, para alguém. não está, porque eu vim para Araruama, que agora eu Araruama. tenho residência aqui em Araruama, né? Uhum. Moro aqui em Araruama, e o lugar ficava distante, dificultoso, É, Araruama é e eu qualidade de também vida, comecei a né? ter uns probleminha de saúde e tal, chega a idade também, né? É. E aí é mais qualidade também, né? Corre um ventinho bom, né? Tem um clima É, melhor. vim aqui, gostei do A local. irmã Vanice tinha uma casa aí também, irmã Vanice. Ainda tem a Ainda casa que tem a está casa dela? agora é da É da filha, filha, né? né? É, Porque ela ela já falava passou muito por bem. Eu segundo. gosto de Araruama, Araruama aqui, não sei o quê. Tá. E nós viemos morar aqui.
Então, quando eu vim morar aqui em Araruama, deixamos o abrigo, eu passei, nós passamos o abrigo para a Flávia, lembra da Flávia? Ah, Que era Flávia. enfermeira, Sim, sim, era sim. enfermeira. E ela continua com a mesma obra, Ah, tá. o mesmo Ah, segmento, legal. continua no mesmo local e está Tocando. prosseguindo. Legal. A direção agora já não é mais a minha Ah, direção, sim. né? Mas vocês têm algo em Araruama em relação a isso também, ou não? Sim, quando Montaram? chegamos aqui em Araruama, nós abrimos um abrigo aqui também. Sim. Eu, junto com o pastor Carlos, né, Já o tem meu toda uma atual, estrutura, né? Já atual tinha. esposo, nós Sim. começamos um abrigo aqui em Araruama, e você veja como Deus tem um plano, que é um plano excelente conosco, com a gente aqui, que tem hora que eu fico assim, Senhor, acho que a gente abrimos um abrigo lá, o abrigo está bem, lá em Cachoeira, né, que é o Lar Bom Pastor, Sim. passamos para uma outra pessoa. Viemos para cá, abrimos um abrigo aqui, passamos também para outra pessoa, que é uma enfermeira. Ah, é? É, Ah, sim. também não é nosso, passamos somente, nós só fizemos o seguinte, a gente montou, montou toda a casa, junto eu com o meu atual esposo, que é o Sim. pastor Carlos, Carlos é nós, águia demais. Carlos É benção. Carelli. Então, nós fizemos esse abrigo aqui, inauguramos tal, e passamos para uma outra pessoa que está prosseguindo também, Que e bacana, está né? muito lindo o abrigo aqui. Deus te chamou para isso, pastora. Tem Acho que jeito é não. isso, né? Para É só para. para ajudar as pessoas, né? Hum, E nisso não só eu aqueles estou que igual. são, não só os A idosos, gente, mas você gera emprego, né? Olha quanto emprego a senhora já gerou sim, indiretamente, né? Direto e a gente, indiretamente. nós estamos naquela meta, assim, estamos preparando o caminho. É, preparando o caminho. João Batista. João Batista, É, preparando o caminho. A gente poxa, abre, a gente começa, inaugura e deixa a outra pessoa que benção, né? para A prosseguir. senhora E tá estamos gostando de vendo, morar aí em Araruama? Tá tudo bem? Tá tudo estamos certinho, sim, né? agora nós estamos aqui, eu faço parte aqui também da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Vitória em Cristo, né? De Vec, né? né? Que é a DEVEC, pastor Silas, né? Silas, é. E aqui nós temos nosso pastor, que é o pastor Cláudio. Sim, sim. E aqui, pastor Daniel, nós trabalhamos com os idosos da igreja. Olha, legal. Tem o departamento de idoso, que chama-se E é necessário, né, um departamento desse na igreja, né? Necessário. Então, nós É, temos o departamento daqui da ADVEC, que criado também pelo pastor Silas Malafaia, que chama-se Vencedores Renovados. Vencedores Renovados. E nós, pela misericórdia do que Senhor, benção. estamos na liderança desse Deus é departamento. tremendo, né? E esse departamento que nós trabalhamos com os jovens anciões Sim, de 60 anos em para cima. diante, nós trabalhamos com eles e fazemos lazer, cultos, visitas Que bacana, hein? e todo mês programação com os idosos também aqui de Araruama. E estamos felizes trabalhando para o Senhor, continuamos trabalhando para o Senhor. Glória a Deus. Pastor Eliana, olha, eu não tenho nem palavras para dizer diante da senhora. A senhora foi minha pastora e da admiração que nós temos, da consideração que nós temos. Eu estou falando isso aqui em nome da igreja, em nome de todos os membros, o pessoal que foi adolescente, que passaram por suas Uhum. mãos, pelas orientações do Amém. pastor. É muito marcante para gente, para mim principalmente, né? Eu falar de Ademir foi o que me ensinou a dirigir culto. Sentava entre eu e Marinaldo ali, ó, agora você apresenta, agora você faz uma oração, agora você canta o corinho com a igreja. Ele ensinava a gente a fazer os cultos.
dirigir os cultos, que o Antônio deixava a gente dirigir os cultos dos adolescentes. Nós não éramos presidentes, nós éramos só dirigentes de culto, para dizer que os adolescentes estavam ali, um adolescente dirigindo, né? Mas ele sempre foi importante, e a senhora também, nos aconselhando, nos Amém, acompanhando nos obrigada. retiros. Então, só temos a agradecer a senhora pela sua dedicação, por esse período de tempo. Às vezes a gente fala muito de período de tempo de Ademir, mas foi o período mais marcante mesmo que a gente teve em Belfor Roxo, né? Essa década de bênção, de Verdade. colheita, a maioria são pastores, né? São É os nossos verdade. amigos que eu vou trazer aqui. Mas eu queria que a senhora também trouxesse uma palavra, né? Para quem sabe, para pastoras, esposas de pastores, uma palavra de aconselhamento geral para o pessoal, e fica à vontade, tá bom? Para a gente finalizar. Ok. Então, pastor, a minha palavra é a seguinte. A palavra de Deus diz assim: tudo que vem à mão, faça conforme as suas forças. Glória a Deus. E tudo que vem às nossas mãos, devemos fazer com muito amor e dedicação, porque é para o Senhor. As dificuldades sempre teremos. A palavra de Deus nos diz que enquanto vivemos neste mundo, a dificuldade vem, né? Vem as aflições. Mas o importante que nós temos é o nosso Senhor. Aleluia. Ele nos abençoa, Ele nos orienta. Glória a Deus. Temos a sua palavra, né? Que nos conduz como mulheres sábias, né? Edificando a sua casa, não somente a sua casa, mas também a obra do Senhor. Ser um marco, porque quando nós passamos aqui desta vida, é necessário que deixemos um legado. E que o legado que vamos deixar possa ser legados bons, de ótimos frutos. Aleluia. Porque a nossa geração, ela vai colher. Há frutos que nós semeamos, há sementes que nós semeamos, que muitas das vezes nós não colhemos, mas a nossa geração e a nossa descendência vai colher. E que esses frutos sejam frutos bons, Aleluia. frutos doces, frutos que produzam árvores, né? Que a semente produza árvores que dê muitos frutos, e são frutos que sejam admirados. E para nós termos esses frutos, para nós deixarmos esse fruto admirável, quem vier após possa seguir, só através de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Só pela orientação do Espírito Santo de Deus. E bem-aventurado é aquele que tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, porque o que nós temos neste mundo é aquilo que nós deixamos para aqueles que ainda vão vir após nós. Glória a Deus. Né? Não é verdade? É verdade. Então, o essencial é que façamos a obra do Senhor com amor, com dedicação, com entendimento, com alegria, porque certamente vamos colher ótimos frutos. Amém. E ainda a nossa geração vai colher esses frutos. Amém. Que a palavra de Deus diz que nós somos semente e nós lançamos outras sementes, né? Deixamos as sementes que os frutos ainda vão vir, mas que sejam frutos dignos, abençoados por Deus, que é a nossa família, a nossa casa, a igreja do Senhor, nossos filhos. Eu já tenho até bisneta. É verdade. Lindo, né? Eu já vi elas, lindas. Lindas, tenho bisneta. E todo momento que eu posso, eu aconselho. Primeiramente, nós temos que ter a nossa vida com o Senhor, porque tudo nessa vida passa. Mas a vida com Cristo, o amor de Deus,
ele vai durar eternamente. Aleluia. Tá bem, pastor? Pastora, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade de tempo. Queria ficar mais tempo aqui, deu 1 hora de entrevista, hein? 1 hora. É, Eu quero. Passou rapidinho. E eu, passou rápido? e eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, agradecer o pastor Carlos que está aí do seu lado, não está aparecendo aí hoje, mas brevemente eu vou fazer com ele também. Tem uma história Tá bacana. bom. E eu quero agradecer a vocês, agradecer a senhora mais uma vez, em nome de todos nós. Amamos a senhora, tá? A senhora é uma pessoa amada por todos nós, muito querida mesmo, Muito obrigada. admirada, e que Deus continue abençoando a sua vida, te dê muita força, muita saúde, para que a senhora possa continuar fazendo e desenvolvendo a obra do Senhor por muitos anos. E vendo outros Amém, outros pastor. bisnetos que estão vindo aí, porque eu estou esperando o meu neto também. Ou não vai vir mais bisneto. Bora, se Deus quiser. Pastora, Deus abençoe, tá? Um Eu grande que abraço. agradeço, pastor. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo. Ó, Agradeço, que Deus te abençoe, seu ministério, cada dia amém. Obrigado. cresça, que haja grande prosperidade em Amém. tudo Obrigado, que você pastor. colocar às suas mãos. Amém. Obrigado, pastora. Amém? Gente, Conte conversamos comigo. hoje com pastora Eliana Pessoa Duarte, esta esse exemplo de serva do Senhor, né? Esta guerreira, né? Como eu anunciei lá, vamos entrevistar uma guerreira. E nós louvamos ao Senhor pela vida dela. Encerrando então a nossa entrevista e voltando brevemente com mais um convidado, brevemente pastor Antônio Lopes. Vamos conversar com ele. A paz, pastora. A A paz, paz, pastor. Um amigos. Um grande abraço. abraço. Paz. Amém.